Castelo Branco. Vitor Castelo Branco. E você é Gil Afonso. Você gosta de chamar de Vitor, de Castelo Branco? Como? Cara, eu gosto de ser chamado de Vitor. Mas tanto faz, velho. Me chamam de Castelo na escola, me chamavam de Castelo. Na faculdade me chamavam de Navarro. Aí os moleques me chamam de Vili. Tem de tudo um pouco, mas... Vitor. Vitor é o nome de nascença, é o nome mais fácil. E você, Gilda, de Rondônia. Rondônia. Bem perto. Bem pertinho. Só do outro lado. Veio quanto pra cá? 2019. Você veio a trabalho? Não, eu vim por causa do negócio do Ironman mesmo. Ah, é? Porque lá em Rondônia as coisas são um pouco mais difíceis. Por exemplo, você vai nadar, você não consegue nadar numa água aberta. Na água aberta lá é o rio, cara. E aí tem todos os perigos de um rio, né? Peixe elétrico. Caralho, mas você se mudou pra acelerar o projeto. Exatamente. Porque, tipo, a minha equipe já é daqui, né? O Navas era daqui, tá? Até eu treinava à distância. Lá o triatlo é muito iniciante. Não tem um local específico pra você pedalar. Não tem como você nadar e pedalar e correr, fazer um simulado. Não tem. É bem limitado. A galera do triatlo se resumia a 5, 6 pessoas. Aí era bem... Aí eu falei... Aí você fala, cara, você quer mesmo, assim, ter talvez um patrocínio, alguma coisa? Cara, vai pra São Paulo. Aí eu já tinha médico aqui e tudo. Eu falei, quer saber? Aí vendi o carro, troquei numa bike. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28. Pelo menos na minha categoria. Sou 33 agora. 3? 33. É. Você tem quanto tempo de triatlo? Tenho... Agora, né, pandemia e tal, eu comecei em 2000, a minha primeira prova foi em 2018, comecei em 2018. E então são 4 anos. 4 anos, certo? 4 anos, 2018. E inaugurei lá no Rio de Janeiro, um 73. Aí já começou no 73. Na verdade eu fiz, um mês antes eu fiz um try-day que tinha na USP. Mas você já é de São Paulo, né? Deixa eu dar uma fuçada aqui rapidão. Você não começou já querendo Ironman, queria já? Não. Porque eu vi que você fez São Silvestre. Comecei com... Assim, todo mundo, pelo menos eu comecei na corrida. Tipo assim, 10 km e tal. Aí veio aquele sonho. Cara, eu queria correr uma maratona. Aí fui fazer a maratona do Rio de Janeiro. Isso... Vamos contar a história direito então, vai. Isso tudo veio antes da doença ou depois da doença? Depois. Pós-diagnóstico. Antes da doença você era mais Só sedentário? ia pra academia mesmo. Ah, tá, mas você já tinha uma vida mais ativa. Mais ativa, mas nada de treinar, tipo, vou correr 5 km, não dava conta. Era aquele cara da academia que vai lá puxar ferro, mas não treina nem o aeróbico, porque acha chato 10 minutos na esteira caminhando. Que é, né? Que é. É chato. Exatamente. Aliás, você quer um café, uma água? Não, tô de boa. Beleza. E isso daí, você morando em Rondônia... Em Rondônia. Aí... Com quantos anos você descobriu a doença? Foi no final de 2017 e de 2018. Tem o quê? 5 anos atrás? Você tinha 22 para 23 anos. Aí, você já tinha se formado? Já tá trabalhando? Me formei, faculdade. Tinha acabado de formar. Formei na universidade lá. Falei, agora vai começar a minha vida, né? E você queria concurso? Concurso público, já tinha passado no concurso. Você já tinha passado? Já tinha passado, já tinha uma carreira no concurso, já tinha... Sua família tem servidor público e tal? Minha irmã, ela fez a escadinha do concurso público. Desde aquele mais básico, hoje ela é promotora de justiça. Então, ela foi meu norte, 3 anos mais velha. Sim. Aí eu segui o passo, ela fez direito, eu fiz direito. Ela foi pro concurso público federal, eu fui pro concurso público federal. Então, ela era, tipo assim, a minha grande inspiração, sabe? Aí eu segui os passos dela. E você um ano depois de se formar, já tinha conseguido entrar no concurso? Passar no concurso. Eu passei para servidor e ainda estava na faculdade. Não necessariamente tinha a exigência do nível superior. Eu falei, agora a vida começou, né? Formei, tenho um emprego bom, um emprego público, quero viajar, conhecer o mundo. E aí, numa viagem, a primeira depois de formado, veio o primeiro surto da doença. E como é que foi isso aí? Eu sei que você já contou, porque eu tô vendo que você é famoso aqui, já tem Globo e tal, não sei o quê. Então você tá num podcast aqui... Não, que é isso. Eu tava viajando, aí passei na praia com um amigo meu,
E aí começou a falhar a perna. Aí eu falei, cara, tipo, começou a não responder. Aí eu comecei a tentar dar chute pro ar e a perna não ia. Aí eu falei, cara, como assim não tá respondendo? Aí, mas, cara, deve ser o cansaço e tal. Aí eu já comecei meio que mancando ali. Aí eu falei, não, vou descansar, dormir, que amanhã vai estar de Zero boa. bala. O problema é que eu acordei no outro dia e tava pior. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Fui no médico, aí... Mas por enquanto era só a perna que atrapalhava. Só a perna que atrapalhava. A perna esquerda não tava... Aí cheguei lá no pronto-socorro, aí o clínico geral passa por... Mas já voltou pra casa ou ficou... Não, lá em eu tava em Maceió. Lá em Maceió. Aí o clínico geral pegou e passou por ortopedista no PS. Aí o ortopedista tirou o raio-x, pô, tá tudo certo. Chamou o neuro. Aí o neuro falou, cara, vamos fazer uma ressonância, mas seja alguma coisa. Aí eu falei, ó, daqui 2 dias eu volto pra Rondônia. Aí ele falou, vou fazer uma cartinha e tu faz o exame lá, então. Aí eu, beleza, cheguei. Aí, e a perna seguia não respondendo? A perna foi piorando, cara. E, tipo assim, eu já cheguei em Rondônia, tipo, me arrastando, tipo, quase precisando já de cadeira de rodas. Já arrastando um lado do corpo, aí a mão já começou a não responder. Eu falei, cara, o que tá acontecendo com o meu corpo? Aí já entra naquele desespero. Aí fui lá e ele já, pô, talvez seja algo mais sério e tal, depende dos resultados da ressonância. Aí quando saiu o resultado da ressonância, ele falou, tem alguns diagnósticos possíveis. E um deles pode ser esclerose múltipla. Eu nunca tinha escutado isso na vida. Você nem sabia o que era? Nem sabia o que era. Nossa, tava... sim. Não, e imagina, você Eu pesquiso assim, pontada no dedo no Google, às vezes aparece esclerose múltipla. Eu já sei, sei lá, filme, eu sei por conta eu assim. não conhecia ninguém, e já só... Você escuta esclerose, você lembra da história do Hawkins, né? Com a cadeira de rodas e tal. Aí, quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus. Aí comecei a pesquisar. Ele falou assim, ó, não vai pesquisar no Google. Senão você já morreu. Aí eu... mas o médico falou isso, ele virou as costas, você pega o seu celular e você vai ver. E parece que a internet tem um viés negativo para qualquer tipo de doença, que você entra em depressão quando você coloca lá, vai precisar de cadeira de rodas, bengala, menos expectativa de vida, isso, aquilo. Eu falei, cara, acabou minha vida. Acabou minha vida aqui, né? Eu falei, pô, formei agora, tô num emprego bom, vou começar a vida, aí você começa com um diagnóstico. E o que mais assusta é que é uma doença que não tem cura e é degenerativa. Aí você fala assim, poxa, e agora? Tô fudido. Tô ferrado. E pra completar, os médicos me atenderam, teve um que foi muito bom, assim, eu tive um médico muito bom, mas a maioria fala assim, cara, me preocupa o teu caso. Eu falei, o cara não é um cara positivo. Quais são as perspectivas? Teve uma que eu falei, eu entendi a boa intenção dela quando eu estava internado no hospital, mas ela pegou na minha mãe e falou, nossa, eu vi o resultado da ressonância e eu rezei tanto por você, porque você é um rapaz tão novo. Aí eu falei, bom, eu vou morrer? Um amigo meu tava sentado na cama, que ele tava revezando com a minha família, né? Aí ele falou assim, cara, eu ia ligar pra minha esposa agora pra ir lá na missa rezar por você, porque eu achei que você ia morrer já. Aí eu falei, os médicos não ajudam. Um médico foi positivo. Falou, olha, deve ter um tratamento e tal, mas aqui não é lugar. Se eu fosse você, ir pra São Paulo, que lá tem Aí ele falou, posso até te indicar um hospital melhor, pra ver um ponto de vista diferente. E nisso, assim, você voltou de viagem, você ficou internado? Fiquei internado, e aí toma corticoide, pra ver se volta os movimentos. E tua cabeça, você já começou a ficar meio deprê? Como é que foi? Cara, isso? Você entra num casulo, né? Porque assim, imagina, eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. O único homem da casa. Aí de repente você vê elas dependendo de você. Pô, minha irmã... Seu pai faleceu cedo? Aí não mora junto, né? É distante. E aí, o que acontece? Pô, vou comer. Aí eu preciso que alguém corte minha carne. Que alguém me ajude a... Imagina, cara, você foi sempre independente e de repente você precisa de ajuda pra isso. Pô, daqui pro banheiro são 5 metros. Aí você não consegue ir pro banheiro, cara. Você precisa de alguém para ir te levando, arrastando. Você precisa de uma cadeira de rodas. Eu falava, é a hora do banho de sol, que a enfermeira vinha. Aí ela te leva numa cadeira de rodas. Você fala, cara... Que foda. Pô, isso do dia pra noite, né? Do dia pra noite. Você começou Você tava na viagem, bem pra caceta. E antes da viagem você nunca tinha tido nada parecido? Formigamento, mas nada que você percebesse, alertasse assim, pô, esclerose é uma doença, é tipo um formigamento.
Aí vai no médico, não, deve ser um mau Depois jeito. só que você falou, puta, tinha isso. Foi isso. Depois, quando eu falei, cara, o formigamento era um problema neurológico e tudo mais. Mas aí, até aquele momento, nada. Aí foi, cara, beleza. Aí o médico falou, olha, você vai tomar bastante corticoide, vai fazer fisioterapia, você é novo, existe uma capacidade regenerativa aí no teu corpo. Aí começou a falar aquele negócio de neuroplasticidade. Eu falei, cara, deve ser muito balela, mas vamos tentar, né? Lógico. Mas você entra numa deprê porque, tipo, a minha irmã sempre foi meu norte, minha mãe, e você vê elas meio que desesperadas, não sabe o que fazer. Poxa, e a minha irmã me acompanhava no quarto do hospital, tô ali internada. Aí você via que ela levantava, eu sabia que ela voltava com o olho vermelho. Pô, tava chorando. Aí você fica impotente, você não consegue fazer nada, cara. Como é que você muda um diagnóstico desse? Não muda. Não muda? Aí foi quando surgiu a ideia, ela falou assim, cara, acho que faz sentido você pegar a reserva que você tem aí de dinheiro, vai para São Paulo, procura os especialistas e tal. Vim para cá, fui no Rio, escutei especialistas da doença. E o trabalho enquanto isso? Aí eu me afastei do trabalho, coloquei um atestado porque eu não conseguia nem mexer. Sim. Imagina, como é que eu vou digitar no computador? Não, como é que eu vou escrever? Não dá. E aí eu vim para São Paulo, escutei um médico aqui. 2018 já? 2018, no início de 2018, escutei um médico aqui. Aí eles falaram, vamos fazer mais exames. E aí existem vários níveis da doença, ele falou o teu é o mais agressivo. Porque podia ser que você só sentisse dormências, podia ser que se prejudicasse a sua visão. O seu é motor. Isso preocupa, e mostrou a gravidade das lesões, essas lesões não somem quando elas aquecerem. Então, eu falei, e aí, o que eu tenho? Não, você pode fazer fisioterapia, pode ser que você volte a andar, pode ser isso, vamos ser perspectivo. E realmente voltei, assim, com o tempo, né? Eu segui o passo a passo. Ele falou, fisioterapia, corticoide, medicação, isso. E aí eu, beleza, né? Isso em 2018 inteiro, você... 2018, físio... demorou uns 4 meses. Quando eu saí de São Paulo, eu voltei para Rondônia. Só saí daqui e voltei para Rondônia. E aí que eu falo que entra a questão multidisciplinar. E alguém positivo é muito bacana. Fui para fisioterapia. E outra coisa que eu vi também, que você é bem cristão, católico? Cristão. Então, eu tenho uma fé muito... aqui na frente. Ah, é? De propósito. Eu sou católico. Você é católico? Minha mulher também é católica. E a gente até faz um revezamento. Assim, a gente acredita no mesmo Deus, né? Muita gente levanta bandeiras e tal. E assim, eu tenho uma fé muito grande. E parece que... Mas sempre teve? Ou fortaleceu mais durante... Pior que eu já tinha uma fé, assim, eu já acreditava em Deus, tudo, mas depois do diagnóstico, eu, no primeiro momento, me revoltei com Deus. Óbvio. Cara, tanta gente no mundo... Por que eu, cacete? Não, e por que com 24 anos? Por que não mais pra frente? Deixa eu viver até os 50. Agora, né? Aí você se revolta. No primeiro momento, veio uma revolta. Mas depois você começa a entender... um propósito naquilo. Exato, viu uma missão nova de vida, ou a missão sua de vida. Vou ressignificar isso, o que aconteceu. E foi um momento que, da revolta, eu comecei a me apegar mais a Deus, tentar entender o que aquilo estava acontecendo. E eu falo assim, eu comecei a conhecer pastores, padres, teve um padre franciscano que me ajudou muito, assim, tinha uma mentalidade, eu lembro até hoje que ele falou assim, você não pode perguntar a Deus o porquê, mas qual que é o propósito disso? E aí eu fui tentando essa mentalidade. E uma coisa até que foi ele que me falou, que ele falou assim, sempre peça a Deus oportunidades, as oportunidades elas vão te melhorar. E foi o que aconteceu. Cara, 2018 foi um ano assim... Deus deve te achar forte pra cacete, né? História da cruz, velho. Assim, nada se compara ao sacrifício de Jesus, mas com eu certeza, acredito assim, você tem uma empresa, Vitor. Cara, 2019, 2020 vem a pandemia. Pô, fechou tudo. E agora, como é que eu faço? Depende do esporte, não vai ter mais esporte nenhum, não tem Ironman. Cara, um Ironman full desde 2020 não tem. Você ia fazer em 20? Em 2020, eu ia fazer o Ironman. E aí... Esquece, acabou. Não, mas aí veio uma baixa e tal, 2020. Assim, percorrendo a história, antes de chegar no Ironman,
eu falo assim, cara, 2020 eu vim pra São Paulo com essa história. Pô, vou... Não, 2019. Final de 2019, início de 2020. É. Que eu vim eu passei o Natal em casa, aí final de 2019 eu vim, que eu corri a São Silvestre. Pô, foi até legal a história, passou na Globo. Eu vi. Pá, subiu no Hora 1. É. E aí, agora é o ano do Ironman. Mas peraí, volta. Volta. Você daí voltou a andar. Fez a fisioterapia, voltou ao movimento. Eu comecei a fazer fisioterapia. É. Aí o que acontece? Você vai lá arrastando a perna. Porque o homem geralmente é teimoso, assim. Tem cara que é teimoso, tem cara que se rende. Eu não conseguia andar daqui pra ali, mas eu ia me arrastando. Não, eu vou pra lá. Vou pra lá, vou pra cá. Tipo aquele filme do cara do 100... 100 metros. É. E engraçado que eu assisti ele, eu já tava correndo o filme. Eu falei, cara, que história. Porra, é isso que eu falei, eu vi. Ele teve uma dificuldade de movimento, foi isso. Mas teve a ver com você falar, putz, vou fazer um Ironman? Teve. Depois que eu corri a maratona, eu falei... O meu fisioterapeuta também assistiu o filme, ele falou assim, cara, já pensou pro triatlo? Aí ele falou, tu assistiu 100 metros, né? Aí foi quando veio. E eu mandei uma mensagem pro cara do filme, Mandou? Ele respondeu? Mandei lá no Instagram, aí peguei e falei assim, pô, cara, que legal tua história e tal. E aí, puta inspiração, o cara teve um diagnóstico de esclerose múltipla. Tava rendido, fez um Ironman. Eu falei, cara, o mesmo diagnóstico, ele fez na Espanha. Eu falei, pô, poderia fazer isso no Brasil. E aí ele mandou uma mensagem positiva, falou, cara, pra cima, você consegue ressignificar isso. Eu falei, nossa, cara, é isso. Era isso que eu precisava de um incentivo. E o que foi legal, assim, que ele virou uma fonte de inspiração. Por quê? Porque todo mundo que você pesquisava, vai precisar de cadeira de rodas, vai precisar de bengala, vai precisar disso. Aí eu falei, cara, tem um cara no mundo que com essa sentença de esclerose múltipla fez um Ironman, mas a vida não foi mil maravilhas, que depois ele teve um declínio. Mas ele depois fez eu falei, cara, mas ele tem uma vida que valeu a pena, poxa, a história dele virou filme. Aí eu fiquei, poxa, eu posso... Mas aí, antes disso... Mas é um puta... Eu, assim, você fala, até me arrepia de pensar nessa sua escolha de... Não é porque é fácil você, né, ver vídeo de Instagram, a turma falar e tal. Não, o importante é você ter uma vida... É melhor você ter uma vida curta com um significado profundo do que uma vida longa com um significado raso. Ok. Uma coisa é quando você fala isso, outra coisa é você botar isso na prática e viver. Falar, cara, eu vou me arriscar e vou viver intensamente, vou viver meu sonho. Porque também isso que você falou é muito... você lê alguma coisa agora quando você tá ali, na prova de fogo, no real. E eu te falo, não é mil maravilhas não, Vitor. Tipo, não é mil maravilhas. Pô, desde que eu mudei pra São Paulo é altos e baixos, são internações. E a sua mãe e sua irmã ficaram? Ficaram e eu vim sozinho. Falei, cara... Tem essa também, né? Você tá aguentando a barra sozinho. Né? Não, mas agora você tá casado, você falou. Hoje a gente mora junto. Tá. Ih, já botei a pressão, hein? Eita, esse ano não, já esse ano a gente noiva e próximo ano casar, né? Legal. Que aí aconteceu tudo muito rápido, né? E ela, uma puta ajuda. E a gente conhecia na época da faculdade. Ah, ela é de lá? É de lá, de Rondônia, cara. Eu me mudei pra São Paulo e aí depois ela veio. Mas então foi já foi combinado, então. Não, pior que não. Depois que ela, vou fazer uma especialização, tudo aqui, aí veio, aí as coisas aconteceram. Na faculdade não aconteceu nada, mas depois, tudo mais. Precisava amadurecer. Precisava amadurecer. Mas o que eu te falei, não conseguia caminhar daqui pra ali. Não conseguia. Aí vem aquela teimosia, aquele negócio. E não podia dirigir. Mas um dia, assim, eu peguei e falei, quer saber? Peguei o carro, fui lá, fui no espaço de caminhadas que tinha na cidade. E assim, cara, todo mundo às vezes conhece alguém, mas sem arrastando uma perna ali, fui tentando, deu cerca de uns 220 metros, assim, do início até onde eu tava. A pista toda tem 2 km. Foi uns 200 e poucos metros arrastando uma perna. Aí eu me joguei no canteiro, falei, pô, até aqui deu. Foi hoje, foi isso. Aí precisei de ajuda pra voltar. Aí no outro dia eu falei, vou mais. Ontem eu fui até a ponte, que dá uns 200 e pouco. Vença só por hoje. É um pouquinho todo dia. Aí no segundo dia eu falei, ontem eu fui até o início da ponte. Hoje eu vou tentar acabar a ponte, que ela tem mais uns 60 metros. Aí foi isso que eu fiz. Fui lá, aí terminei a ponte. Aí falei, cara, consegui.
amanhã E eu o que, vou. que a ciência diz sobre por que você consegue nessa recuperação? E é uma coisa muito da sua cabeça e do seu... Porque, pô, de um dia pro outro você já melhorou 10% ou 5%. Como... Eu acredito em... Primeira coisa, eu não acredito em tratamento milagroso. Quem fala assim, que você fez, que eu já fiz 1001 tratamentos, e tem hora que eu tô bem, tem hora que não existe. Já testei. Já testei de célula, tronco de... Não, desde babosa com beterraba, que eu vi um vídeo. Babosa com beterraba não funciona. Mas eu vi um vídeo no YouTube que falava isso, eu vou testar. Não gosto de beterraba. Não, nesse momento que vou usar. Isso aqui funciona. Tal coisa. Então você... Mas eu acredito tanto que não existe tratamento milagroso e vai muito à cabeça do paciente, que senão não existiria aquele efeito placebo. Que o paciente toma uma pílula com farinha e melhora. Não estou falando para ninguém largar tratamento. Não. É igual mas é que a cabeça tem esse poder e assim, isso é comprovado em vários casos. Assim. De você pegar e... Não, vou fazer o meu melhor aqui. Por exemplo, estou na situação. Igual eu falo assim, poxa, eu saí de uma cadeira de rodas e corri uma maratona. Hoje estou indo fazer um Ironman. Mas um dia eu não consegui andar 200 metros, 250 metros. Aí alguém que está começando hoje, aí ele fala, cara, eu quero correr uma maratona. Eu falo, mano, começa dando uma volta no quarteirão. Começa uma caminhada. Você falou que fez o 70.3, o Ironman, mas você começou. Você já saiu, já foi lá direto para 70.3? Óbvio que não. Todo mundo tem um começo. E esse foi o meu começo, foi com 200 metros, 400 metros. E aí que entra a questão da fé, que você falou. E eu falo assim, Gildo, existe um momento que a chave vira, que as coisas mudam? Eu acredito que existem momentos que isso acontece. No dia que eu saí do início dessa pista, mesmo meio que ainda arrastando a perna, e cheguei no final, que era de uma água de coco até o início do aeroporto, que davam 2 quilômetros. Você fez os 2 quilômetros? 2 quilômetros caminhando, arrastando uma perna meio manco ali. Mas quando eu cheguei nos 2 quilômetros, tem uma escada pro aeroporto. Eu sentei naquela escada, eu chorava, emocionado comigo mesmo. Cara, eu caminhei 2 quilômetros. O que antes pra mim era algo normal. Vou conseguir caminhar isso. Naquele dia pra mim era Mas eu falo assim, por que a chave virou naquele dia? Que é um espaço de caminhada ali. E eu vi as pessoas correndo. E aí eu baixei a cabeça e falei, poxa Deus, eu queria a oportunidade de correr. Pedi para Deus uma oportunidade. Eu queria a oportunidade de correr. Antes eu nem corria e tal, por causa que não era a vibe. Mas eu vi aquela galera correndo, aí entra aquele desejo. Pô, já pensou se eu estivesse correndo? E aí com o tempo eu continuei indo para aquele espaço, começava a dar uns trotinhos. É uma coisa assim tão louca, né? Que a gente não dá valor a várias coisas que a gente tem no dia a dia que são básicas, né? De saúde, de vida, de tudo que a gente tem, que a gente esquece e a gente fica pensando no que a gente não tem. E aí eu não lembro mais agora quem que era, mas tinha um slogan parecido com o seu que era eu corro por quem não pode. Que era uma campanha, assim, é muito disso. Você, cara, às vezes você nem se dá conta que tem gente que não consegue correr, que não pode correr. E a graça e o dom que é você poder ter essa saúde para fazer isso, é muito louco. E você começa a valorizar. Uma coisa que eu gosto muito quando alguém me pergunta, Gildo, por qual esporte eu começo? Eu gosto muito da corrida. A corrida é o esporte solitário mais coletivo que existe. Porque ali todo mundo é amigo, é um time. E, eu não gosto de correr a São Silvestre, que é muita gente. Eu falo, cara, vai pela experiência só pra você ver aqueles cadeirantes com alguém levando surreal, assim, a felicidade no olhar dele, assim. E essa frase eu acho que vem muito dessa, porque eu acho que eles usam o corpo porque não pode. E isso me inspirou, tipo assim, quando comecei aqueles trotinhos, aquela vibe da corrida. E quer ver alguém positivo, é um corredor. O cara tá 5 da manhã, correndo no meio da rua, ofegante, ele, bom dia! É um cara assim. E aí passa o gordinho dentro do carro falando, bom dia pra quem, filha da puta? O pessoal da corrida, assim, do esporte, eu falo, cara, se desafia um esporte, se for começar, o meu caminho deu certo. Comecei pela corrida, que é um esporte que tem baixa barreira de entrada, que você precisa de um tênis.
E ali você consegue fazer seus trotinhos. Eu falo, e corredor é meio que contagiante. Você começa a andar com aquela galera. É tipo a turma vegana, crossfit, os caras que parece que é pregador, né? Exatamente. E falando de. Assim, às vezes tem gente que tem dificuldade. Eu não bebo, né? E tem gente que tem dificuldade de largar o álcool. E fala, Gildo, eu vou pra igreja. Eu falei, não. Vai correr. Vai correr, vai pro crossfit. Porque o pessoal que começa com essa galera, do dia pra noite para de beber. Porque vai atrapalhar o treino. Eu parei com o triatlon também, parei total. Parou de... Total, parei de beber. Não, é que tem toda aquela questão. Porque você se mata, né? Depois você quer performance, você se mata num treino de tiro ali, e aí você perde tudo no álcool. Então não vou mais beber. Pelo menos enquanto eu não alcançar essa prova, não vou beber. É que eu acho que aí depois você acostuma também, né? Eu acho que hoje em dia eu não tenho mais o prazer de beber álcool. Assim, não é uma coisa que me agrada. É que nem refrigerante, quando você para de beber também você toma de novo, é uma coisa que você fala, cacete, é doce pra caceta. Mas eu acho que é um pouco de hábito isso. E pô, você começa no esporte, aquele hábito angular, né? Que aí você tá no esporte, aí melhorou o hábito aqui, você... Não, então agora eu vou melhorar minha alimentação. Agora você percebe que melhora o sono, melhora a disposição, melhora o teu humor. E você fala, cara, não tem pra que eu fazer isso? Pra que eu fumo, né? Pra que fulano fuma? Você vai botando ali, não faz sentido nenhum. É um vício completamente degenerativo. Mas volta aqui, só cronologicamente pra me achar. Aí você, nesse dia que você ainda estava em Rondônia, né? Porque essa é uma praça de Rondônia. Isso. Aí você falou, putz, Deus, me dá a oportunidade de tentar correr. De tentar correr. E aí você você botou na cabeça alguma meta? Eu não tinha Você era 2018 ainda? 2018. Ainda era aí perto, tipo uns 4, 5 meses depois do diagnóstico. Tá. E aí já tava dando aqueles trotinhos. Aí um povo audacioso, também essa galera, professor de triatlo, professor de academia e fisioterapeuta. Eu peguei um fisioterapeuta muito bom, que ele pegou e falou assim, Gildo, você consegue correr? Aí eu falei, sério? Tá doido, Correr assim, uma corrida. Eu falei, pô, eu tava querendo correr. Ele falou, não, se inscreve na corrida, porque quando você... É igual casamento. Você coloca a data, chega. É verdade. Você se inscreve numa prova, queira ou que não queira, se você preparar, vai chegar. Igual você marcou a data. A não ser que seja no Covid, aí não chega. Mas, cara, uma hora chega e aperta. Por isso que todo mundo que eu falo, cara, se inscreve numa prova. Nem que seja, eu me inscrevi numa prova e eu fui meio audacioso. Em vez de escrever nos 5, eu me inscrevi nos 10. E era a corrida dos bombeiros. E aí eu já tava treinando, tentando ali, mas... Pelo menos tinha alguém pra te salvar lá. Corrida do Fogo, o nome lá. Eu falei, pelo menos tem bombeiro e tudo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma corrida. E, sabe, totalmente inexperiente, sem relógio, sem nada. Vai lá, coloca um tênis e vai. Tanto é que deu a largada, você sai ofegante ali, né? E quando eu fiz a prova, eu fechei num tempo que eu falei assim, nossa... Eu fechei em 48 minutos na minha primeira corrida. Tipo, que? 48 minutos. Aí eu falei, porque não tinha relógio, não tinha nada. Eu falei, fui. Aí quando eu passei 48. Aí eu até... Cacete, Gildo. Aí não, fiz o terapeuta. Eu fui pra caceta, velho. Não, pra primeira corrida. Quanto você corre? 10K. Recorde é 52. Moleque! Não, mas porque você encontrou tua zona de paixão ali. Eu falei, cara, minha primeira corrida. Aí o fisioterapeuta falou, isso não é comum, cara. Você começou agora na corrida, você tava numa cadeira de rodas. Qual foi a sensação durante? Durante, eu sou bem sincero. Assim, sofreu pra caralho? Durante, eu só queria que acabasse. Mas aí depois, quando você cruza a linha de chegada, que você respira, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu corri uma corrida de 10 km, eu estava na cadeira de rodas. Mas entrava muito aquela questão que eu não falava para as pessoas do meu diagnóstico. Você não quer... Aceito, sim. Aí o que eu fiz? Mas, poxa, eu falei, qual foi a minha posição? Aí 66 na corrida. Eu falei, legal, 66. E aí eu tava tão orgulhoso de mim mesmo, que antes do pessoal tirar foto no pódio, entregar o troféu, eu subi lá no pódio, né? E falei, cara, eu ganhei o meu desafio, eu ganhei a minha corrida e tal. Eu falei, e aí foi quando... E eu digo que é um passo de cada vez, que a primeira vez que eu corri a corrida, eu subi lá no pódio. Aí eu falei, um dia eu vou subir nesse pódio. Eu vou treinar agora pra um dia subir no pódio. E aí comecei a... A chave virou naquele dia. Sim. É mais um dia que você... Poxa, você vai conseguindo etapas ali, né? E são coisas... É igual, você não vai conseguir fazer um Ironman do dia pra noite.
São pequenas vitórias que vão alimentando tua fé e tua esperança. Tipo, poxa, fiz uma corrida de 10 km. Ó, grava essa, hein? São pequenas vitórias que vão alimentando sua fé e sua esperança. Pô, né? Saiu aí. É um degrau de cada vez. No dia pra noite você não vai chegar no topo. Você precisa step by step, né? Um passinho de cada vez. E aí foi quando, poxa, corri uma corrida de 10 km. Pra mim foi um feito fantástico. E aí eu falei, cara, eu vou tentar subir no pódio. Mas aí você começa a procurar professor. Você começa porque você quer melhorar, né? E aí você foi atrás da Navas já ou tinha alguma assessoria lá? Não, ainda não fui atrás do Navas. Procurei local, tudo. Porque ainda não tinha essa ideia do triatlo. Pra mim era só corrida e tudo, e não conhecia o Navas ainda. Até quando o pessoal falou, cara, você quer performance, você quer treinar, tem que pegar uma assessoria de fora e tudo mais. Aí foi quando eu fui, mas fui procurando professores locais e tudo mais. E aí foi assim, foi na corrida, começou aí eu buscando... Tipo, todo o corredor, eu acredito no início ali, falei, cara, se eu correr 10 km abaixo de 40 vai ser o... sempre tem a meta. Aquela meta, assim. E aí foi quando o meu primeiro pódio eu corri, fechei ali perto dos 40, né? Que tinha competição ali, falei, caramba, fechei 10 km com 40. E foi a corrida que na minha categoria eu tirei o primeiro lugar. E isso quanto tempo depois de ter feito os primeiros 10? Cara, 6 meses depois, mais ou menos. Nossa. Assim. E aí você não teve recaída da doença nem nada? Não, muito bem, assim. E, cara, agora vai. Peguei o pódio e falei, cara... Aí meu fisioterapeuta pegou conversando e tal. E eu acredito... E nesse momento, assim, você chega a esquecer, às vezes, da doença ou não? Eu vou te falar uma coisa que saiu da boca do nutricionista que me acompanha hoje. Do Caldeira, e ele falou um negócio que eu sabe aquele negócio que você vive aquilo, mas você não expressa. Sim, e alguém falou por você? Ele falou assim, cara, dos pacientes que eu atendi essa semana, você é o mais saudável que tem. Porque aí você fala, cara, eu tô correndo, tô me alimentando bem, eu me sentia muito melhor do que antes do diagnóstico. Sim. Mais disposto, dormindo bem, correndo uma corrida ali de 10 km, fazendo pace de 4. Você fala, não, eu tô melhor. Tô no auge da forma física aqui. Tô bem. E aí eu falei, agora eu vou correr uma maratona. Foi o meu... Falei, cara, se eu correr uma maratona... De 18, final de 18 você falou? Final de 2018, já tava conseguindo o pódio. Falei, agora eu quero uma maratona. Então para 2019, aquelas promessas de final de ano, falei... Virada de 2018 para 2019, vou correr uma maratona do Rio de Janeiro. Fui procurar, né, pessoal, tem a maratona de Florianópolis, tem a maratona disso. Falei, cara, maratona do Rio de Janeiro, quero ir lá. E foi que eu me inscrevi. E eu falei, vai chegar. Agora você tem que se preparar. E eu me preparei, e nesse período eu não tive nenhum surto da doença, nenhuma baixa. Eu só consegui evoluir. E chegou, sabe? Chegou o dia, chegou a grande prova. E foi lá. Gil, foi difícil? Foi. Teve uma lesãozinha, teve outra coisa, mas você recupera. Você acha que não vai completar, 1 km, vai ser 42 km. Tipo, não, e no Rio, né, velho? No Rio é o calor do calor. Qual que foi o mês da maratona? Eu tô... salvo engano, é julho que acontece a prova. Não lembro qual que foi a data específica. Cacete. Mas foi assim... Não, e tem uns mais loucos, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer uma maratona. Aí, e corredor, parece... um pessoal meio audacioso, essa galera do triatlo, assim. O pessoal, não, vou fazer... Não tem muita noção de limite. Tipo, eu vou correr 21 num dia e os 42 depois, né? Eu falei, cara... Aí, não, e o pessoal falei, cara, vou correr minha primeira maratona. E teve gente, não, mas por que você não faz os 21 e os 42? Eu falei, não, eu tenho que fazer uma maratona primeiro, né? E aí foi aquela sensação de fazer, poxa, corri uma maratona. E aí você lembra do dia que você tava na cadeira de rodas ou no hospital e fala, cacete, eu saí de lá e vim fazer uma maratona? Demais, principalmente nos momentos finais da prova. Passa aquele filme. O pessoal você começa a chorar, não consegue respirar. É uma coisa de filme, assim, tipo, quando eu cruzei a linha de chegada, que eu passei assim, eu achei, não, vou me manter forte e tal, até pra sair legal as fotos. Cara, ilusão. Passei em lágrimas, assim. Eu falo, cara, imagina, eu tô com vontade de chorar só de pensar na sua história, velho. Imagina você. Eu lembro de fazer o Iron Man, e assim, minha vida é, graças a Deus, muito abençoada e tal, mas eu lembro de chegar perto do final
E só de começar a pensar na minha filha que tava em São Paulo tal, e o tempo de treino que eu tinha deixado ela em casa, eu comecei a chorar. E eu não conseguia respirar. Meu peso começou a subir, eu comecei a ter cãibra. Eu falei, cara, assim, preciso parar de chorar. A cabeça ali, você fica... Mas também, eu aposto aqui com você, é uma coisa que te alimenta ali. Total. Cara, aquele emocional. Porque você faz os 30 km, os 35 ali no físico. Na programação do físico. E tal. Mas a partir dali tem momento que é só cabeça, cara. É só aqui, ó, que você vai chegando até o final. E dali, tinha até uma lesãozinha incomodando, mas passou dos 30, foi naquilo, cara. Vou conseguir fechar. E é por isso. E uma coisa que eu não te falei, que me inspirou muito, é que existem muitos portadores no Brasil com esclerose. E aí a minha história começou, embora eu não divulgasse ainda nessa época, começou a ganhar nome, assim, entre os médicos, os portadores. Falaram, tem um cara que tá treinando para uma maratona e tal, na cadeira de rodas. Então muitos portadores me procuravam. E aí, um dia antes eu postei uma foto, aquela fotinha assim da camisa, do número, né? E falei, amanhã é um grande dia. E aí uma portadora me mandou uma mensagem assim, corra pelo nosso time. Nossa. Aí eu falei, cara, corra pelo nosso time. Então eu tinha consciência que não era só eu ali. Eu tava levando pessoas que têm um diagnóstico negativo, um prognóstico... Sem esperança. E eu falei, cara, se eu cruzar essa linha de chegada, eu vou dar esperança para aquele moleque que chegar e for diagnosticado hoje e falar assim, pô, minha vida acabou, igual um dia eu tive naquela situação. Ele vai, poxa, existe 95% de informações negativas, mas tem um cara lá na Espanha que fez um filme chamado 100 metros e tem o Gildo aqui no Brasil que correu uma maratona. Aí eu falei, cara, é isso. Então eu peguei e falei, vou... E aí começou a chegar gente, você respondia a todo mundo? Como é que era isso aí? Você fala na rede. Viu que você fez a maratona, o cara vai atrás de você. Pô, tem esclerose e tal. Até hoje tem... Até hoje a minha rede social tem ali, eu ainda estou buscando documentar tudo mais. Agora com a produtora me procurou, vamos fazer um documentário disso, tudo mais. Opa, spoiler, hein? A gente faz de uma forma muito arcaica hoje, né? Sim. Tipo, mas tem que fazer, pelo menos. Tem que fazer. E aí eu acredito assim, pessoas que acreditam na sua história, na minha história que me potencializaram. Por exemplo, uma vez, há 4 meses atrás, falando assim, por isso que eu até agradeço o convite aqui, uma repórter da Veja me procurou e falou assim, cara, que história bacana, mas vamos fazer o seguinte, eu achei que você já tinha até feito o Ironman, a gente precisa de uma reportagem assim, mas primeiro você faz, aí depois a gente faz a entrevista. Ela entrou em contato e falou, pô, eu queria gravar uma entrevista contigo, e aí eu vejo assim, que muitas pessoas falam, cara, que massa e tal, mas depois você fizer. Tipo, enquanto hoje eu tô falando assim, pô, vou fazer um Ironman, a pessoa te encoraja, fala, pô, que legal a história e tal, mas muitos deles duvidando. Cara, sabe? mas eu criei a empresa porque eu amo muito essa caminhada. A caminhada do Ironman é o que me apaixonou pelo esporte, assim. Eu tinha empresa, tal, já tava numa vida um pouco mais sedentária, casado, tava para ter filha. E eu comecei a gravar bem arcaicamente porque eu li um livro de um cara que ele foi diagnosticado com câncer e ele era professor de faculdade. Ele escreveu um livro sobre a última palestra dele. E a palestra dele é como se ele deixando o legado dele para a filha dele. E eu me vi nisso como pai, minha filha estava nascendo, falei, putz, o que eu documentei para minha filha se eu morrer hoje? E eu falei, cara, vou começar a documentar um pouco da minha paixão, que é o triatlon agora, né? Mas, putz, quero fazer outra maratona. Gosto dessas coisas meio loucas, assim. E quero que ela entenda o porquê que isso me move. E aí, né? Às vezes você não sabe muito o que você faz. Então, esse negócio de falar e da gente trocar ideia, você às vezes expressando, você fala, putz, é por isso que eu faço isso que eu faço. Então eu comecei a documentar e comecei a realizar, putz, o meu propósito tá em trazer mais gente para isso, tá em quanto mais pessoas eu conseguir tirar do sofá, que é o inimigo, sabe, seu concorrente quem que é probiótico, é Dux, então, meu concorrente é o sofá. O meu propósito aqui é fazer com que as pessoas vejam que a performance, né, o cara conseguiu um pódio, cara, isso não é coisa pro Kipchoge, é coisa para você que se dedica. Você que faz um dia de cada vez, você chega lá.
Então essa história da jornada, pra mim é o que me apaixona. Então você se propor a fazer um Ironman com a dificuldade já normal do dia a dia, de trabalho, de família, de vida social, do que quer que seja, pra mim eu já te trazia aqui. Aí com a tua história ainda, cara, eu vi um pouco da tua... Eu descobri você através do Navas. Porque o Ronaldo veio aqui, o Navas vem aqui semana que vem. Então, eu tô mais envolvido na turma do triatlo e eu achei você, falei, cacete, não é possível, velho. Tinha acabado de ver também o filme do 100 metros, falei, não é possível, velho. Tem um doido desse aqui perto de casa, velho. Eu vou achar esse cara, velho. Porque, meu, a jornada é muito, assim, o dia, óbvio, né? Você conseguir o feito, né, do Ironman e tal, ele é o marco, né? Ele é a virada ali que você falou, né? Putz, é chegar na escada. Mas a jornada que você teve ali dos 200 metros, e aí no dia seguinte você voltou. Puta, aposto que teve dias ali que você falou, cara, eu não vou hoje, hoje eu não fui. E aí você ficou se remoendo, cara, eu vou. Aí você vai e faz. E essa história pra mim é muito bonita. E isso eu acho que vale muito mais do que o cara chegar pra você, não, eu quero depois que você faça o Ironman. Pra mim vale muito mais isso, cara. Você me contar como é que tá hoje, o que você tá fazendo, você tá se fudendo, como é que é? E uma coisa que eu aprendi no triatlon, e que assim, muitos falam assim, chegar no Ironman e fazer é relativamente fácil. O difícil é a periodização. O difícil é o treino lá todo dia, se manter constante. Se você fizer isso aqui certinho, se você se manter constante, você faz o dia. Você consegue terminar. Não é que é uma prova fácil, é difícil. Sim. Então essa jornada que você falou me lembra muito um portador de esclerose que ele foi campeão brasileiro de judô. Uhum. E aí ele está no Rio de Janeiro, ele tem uma academia, já é mais velho, tudo. Ele foi diagnosticado com esclerose. Aí aquelas notícias negativas. E aí ele me procurou, falou, cara, eu vi tua história, você correu uma maratona. E eu tenho esse mesmo diagnóstico e pra mim a minha vida acabou. O esporte, tem uma academia, meus filhos são faixa preta, tudo, e agora? Aí eu falei, cara, você já foi campeão brasileiro. Aí ele falou, já. Aí eu falei, pô, e aí, quando é que você vai competir novamente? Aí ele falou, não, cara, agora tem o diagnóstico. Eu falei, cara, já pensou em um portador de esclerose competir no judô? Você vira o jogo, né? Aí você vira o jogo do cara. Ele pegou e falou assim, cara, faz total sentido. E aí ele se inscreveu no outro ano, que foi agora, na pandemia, 2021. E aí ele fez. Aí ele me mandou, ganhei a primeira luta. Aí do caralho. Aí tipo, ganhou a primeira luta. Aí ele pegou e no judô tem as eliminatórias. Na outra luta ele perdeu e foi desclassificado. Aí ele me mandou, pô, perdi a luta, tô desclassificado. Aí eu falei, caramba, irmão. Ele falou, pô, tô feliz demais, cara. Tô feliz demais, cara. Tipo assim, eu tô disputando, velho. E a vida dele não é fácil, é altos e baixos. Às vezes ele é internado, me fala. E aí eu falo, cara, é muito sobre isso. Ele não foi campeão de judô com esclerose múltipla, mas ele venceu uma luta, sabe? É aquilo, é você subir no pódio sem ter ganho antes. Falando, não, eu ganhei aqui. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. E é aquele, cada um tem sua corrida, cada um tem sua maratona. Às vezes a maratona do Vitor é correr 300 km, a minha é 20 km, às vezes a do Gustavo é outro desafio. Cada um tem seus desafios, cada um tem seus talentos, cada um tem sua história. E é ser fiel a isso. E foi quando, encaixando essa história, né, que eu falei, cara, quando surgiu a maratona, eu falei, poxa, eu consegui, né? Foi o auge, assim, da vida, da né? vida, né? Mas, assim, aquilo ali, cara, tem uma história, igual você falou, pra contar pra minha filha. Eu ainda não tenho filhos, mas, poxa, tem uma história muito bacana pra contar pros meus filhos. E aí vem aquela sede do competidor, né? Tipo, de quem se propõe. Aí coloca um desafio. Por que não ganhar essa porra? Por que não fazer um Ironman, sabe? Sabe, querido? Por que não fazer isso? Que ideia de giriza! Nossa senhora! Por que não, né? Tipo, por que não? E aí veio a ideia do Ironman, que a gente... Esse aí foi em 2019, pós-maratona. Mas, assim, sendo sincero, eu pelo menos eu tenho uma consciência disso na cabeça. Você coloca uma meta, poxa, vou fazer uma corrida, mas eu acredito muito que o cara que se propõe ao esporte, ele é meio ambicioso. Ele já, vou terminar essa, vou fazer alguma coisa a mais. Então eu terminei a maratona e falei, cara, o Ironman, hoje eu penso no Ironman, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
Pô, eu vejo lá no Instagram da Zoom Patagon Man, vejo o Leonardo Delos falando, que é o cara que fez lá na Patagônia. Eu falei, mano, que massa, tem que fazer um Iron Man, mas depois pode ser que Vamos pra Patagônia esse ano? A gente tá patrocinando a prova, você sabia? Eu tenho muita vontade. A gente tá patrocinando a prova. Não, eu vi no Instagram de vocês e lança. Primeiro tem que fazer o Iron Man. Mas fazendo, eu. Iron Man em maio, Patagônia em dezembro. Não, eu Vamos junto, eu te carrego. Não, eu topo. De verdade. Aí, pronto, já. De verdade mesmo? Vamos? Não, tô falando sério, vamos. Se o treinador e aí, ó, te faço melhor. A gente vai, porque a gente vai também pra fazer imagem pra Z2 e tal. A gente faz um documentário mini doc seu lá também. A gente, que a da gente hora, faz. Hein, cara? Se saiu. Agora, eu pergunto de iniciante, né? Porque eu sou iniciante. Se eu sou. Eu também sou. Se sai um Iron Man, você acha que sai uma Patagônia esse ano? Sai. Com certeza. Porque assim, eu perguntei de um amigo meu, aí entra aquela pesquisa, né? Ele me perguntou assim, mano, essa questão assim de Patagônia, assim, aí ele falou, cara, o que passa de Iron Man é loucura. Aí eu falei, mano, mas é loucura fazer um Iron Man. Então, mas é que não passa de Iron Man, é um Iron Man. É um Iron Man na Patagônia, com mais altimetria e tal. Mas eu acho que, cara, eu tenho 3 Iron Man esse ano de distância, né? Eu tenho o maio com você, eu vou lá. Se rolar a prova, que vai rolar. Aí eu tenho Kona em outubro e aí eu tenho o Patagon. E o Patagon pra mim vai ser a prova cereja do bolo, porque eu vou fazer sem pressão, né? Porque eu tô me botando pressão pra fazer essa prova bem feita agora no Brasil, tal, em maio, porque pô, tem assessoria, tem a galera lá toda, tal, quero fazer bem essa prova. Aí eu vou pra Kona, que é o mundial, tal, então também vai ter uma pressão lá. E no Patagon não vou me botar pressão. Vou fazer por diversão, vou fazer no ritmo ali da alegria. E é uma prova que, assim, é um lugar que eu curto pra cacete. Pedi minha mulher em casamento lá, então tem uma puta história com a Patagônia. E eu acho que, cara, você fazendo um Ironman em maio, se você não abandonar total o esporte, que você não vai, porque você já tá um viciado no esporte, você faz tranquilo, cara. E você fala de... Cara, eu encheu de esperança e muito que uma médica me falou há 2 meses atrás. Ela pegou todo o meu histórico, assim, né, desde de 2017 até agora. Ela falou assim, eu percebi que nos teus maiores surtos, igual quando eu quebrei a clavícula, veio o surto de esclerose, foi quando você parou de treinar. Que aí eu tive que parar de treinar. Trocou de medicação. Cara, mas eu tenho certeza que ajuda, o esporte te ajuda a controlar mais a doença. Tipo, eu tenho certeza. Eu não li nada, né? Mas na minha pouca leitura e compreensão do que o exercício aeróbio faz com o cérebro, com neurônio, com circulação, eu imagino que deva ajudar muito em retardar efeito, em reduzir surto. Eu tô chutando lá longe, mas... Não, e o que você fala tem sentido, porque teve um médico aqui em São Paulo que falou, cara, eu queria estudar o teu caso. Por quê? A esclerose é uma doença que deixa lesões. Aí o raciocínio, isso foi quando eu corri... Mas lesões aonde? Na medula. Na medula e pode ser no cérebro, né? E aí o que acontece? Quando você aquece o corpo, você ativa a lesão. Então você volta a sentir os sintomas. Aí então, fazer uma prova em Endurance, tipo uma maratona... Você passa 10 horas com o corpo aquecido. O médico falou, cara, não dá. Mas ele viu que no meu caso, quando eu corri, eu não voltava a sentir os sintomas. E naquela época as lesões estavam diminuindo. Ele falou, cara, isso é meio contra-intuitivo. Mas existem pessoas que estão fazendo, que se dão bem com o treino Endurance. E aí, o que acontece? Ele falou, Gildo, eu acredito que você não é um ponto fora da curva. Você é uma curva que a gente tem que dar atenção à medicina. Porque o esporte está te fazendo bem. O esporte está te fazendo bem. Treinar para o Ironman te faz bem. Então, eu falei... Então, quando eu recebi o diagnóstico, e hoje muito portador fala, agora eu só posso fazer uma caminhada moderada. Como é que eu vou correr uma maratona? Eu falei, cara, eu faço e eu estou muito bem. Hoje teve com a Thelma, que é a mulher do Navas, hoje ela tá me ajudando nessa retomada ali, pegando segurança no pedal. O que aconteceu? Conta pra mim da clavícula que você tava falando. Não, eu fui treinar e caí e quebrei a clavícula. Mas não foi por causa não teve surto, nada? Não teve nada. Depois eu tive... Assim, aqui em São Paulo eu já tive 7 surtos da esclerose.
e surtos assim de ficar 21 dias no hospital, internado, precisar novamente. E sempre foram... Isso em 2 anos. Em 2 anos. Aqui passei um período bem difícil. Teve uma ocasião que eu fui para UTI. Foi o primeiro, assim, quando... Ainda antes do Covid. O Ironman vai acontecer em 2020. Ninguém sabia que via pandemia, que ia adiar. E eu fui pra... Tive um surto da esclerose, fui parar na UTI. E eu falei, cara, acabou, tô fora, né? Conversei com meus treinadores, com a Thelma e tal. Falei, tô fora do Ironman. E aí vem o baque, né? Tipo, você deseja muito uma coisa. Sim. E agora vem um puta baque. E eu ainda tava ressignificando aquilo. E aí eu falo que entra aquela questão da positividade de alguém, de um amigo, de um treinador. Teve acho que você deve conhecer o Mauro. O Mauro Georgiano. Sim. Ele, que tem o Ship My Bike. Isso, ele pegou... Cara, poucas pessoas, assim... Eu acredito que... vou fazer um Ironman. Eu tenho que pegar a orientação com quem já fez um Ironman. Porque o cara que não fez... o Mauro tem 40, se colocar os meio Irons, assim, tem uma baita experiência. O cara... Eu cheguei pra ele e falei... você pode me dar um auxílio, me ajudar e tal? E ele foi um cara que... Claro, Judão, pode deixar. Não, ele pegou e falou... precisava... É meio caro a roupa e tal, não sei o que. Ele, não, vou te levar num fornecedor que passa... Tipo, o cara abriu o mundo ali. Me mostrou que o mundo do triatlo... Falou, olha, na minha primeira prova foi assim, 40 provas depois eu tô assim. Então, tipo, ele mostrou... E eu só aprendendo, só absorvendo, assim, com ele. E aí ele pegou e eu tava no hospital, ele... Cara, tô numa UTI. Imagina, tô fora do Ironman. Aí ele me ligou e cara, foi uma ligação, acho que de 3 minutos no máximo, que ele não, eu acho que não tem conversa. Ele só pegou, e aí, cara, o que aconteceu? Eu falei, não, teve um surto de esclerose e tal. Ele falou, não vai dar de chegar no Iron, né? Eu falei, não, esse ano aí e tal. Aí ele pegou e falou assim, ainda bem que tem próximo ano, né? Aí eu... tipo, foda-se. Não, ele falou, levanta a cabeça, velho. Não, tipo, seco, preciso. Tipo, não, ainda bem que próximo ano tem. Aí, pronto. Tipo, desligou o telefone. Eu falei, cara, e era aquilo que eu precisava ouvir no dia. Sim. Tipo, uma ligação que não foi aquela ligação que você fica se martirizando. Nossa, como você tá, que não sei o que. Ele só me falou uma coisa, ainda bem que próximo ano tem. Pronto, desligou. So back in the game. Eu falei, cara, é isso, próximo ano tem, vou voltar. Aí tem aquele negócio do retorno. Poxa, você tá correndo um pace de 4:30, 4. Você vai voltar a correr, cara? Você vai voltar no pace ali, tô saindo de uma... Não tô conseguindo mexer a perna direito. Você vai voltar num pace de 8, de 7. Isso é um recomeço, mas você falou até da questão da sua fé. Eu falo assim, cara, eu já vivi muitos recomeços. E se Deus recomeçou com o mundo, quem sou eu, cara, para não recomeçar a minha vida hoje, né? Porra. Aí eu falei, não, vamos lá, um recomeço. O que eu vivo hoje nessa periodização que começou agora do Ironman, por exemplo, quem tá... O Ironman é em maio. A galera da minha equipe tá pedalando 3, 4 horas na rua. Hoje no rolo eu faço as 3 horinhas, mas assim, na rua eu tô pegando a confiança ainda. Mas é aquele negócio, tipo, cara, eu vou fazer o máximo que dá pra chegar. O máximo. Você falou que se inspirou muito num livro que você leu de uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Eu também li um livro chamado A Última Flecha, de um cara que foi diagnosticado com câncer. E lá ele fala assim, que ele morra com a aljava vazia e o coração cheio. Cara, pode ser que eu chegue lá no... É aquele negócio de eu chegar no Ironman, mas eu dei de tudo. Eu dei de tudo para chegar aqui. Se não deu, eu tenho uma consciência tranquila que eu dei o meu máximo. E com o coração cheio. Tipo, eu dei o meu máximo. Feliz com o máximo que você deu. Cara, e tem aquela questão, você colocou agora, vamos pro Patagônia? Cara, tipo, bora. Pode ser que saia, pode ser que não saia, mas caramba, eu dei o meu máximo, eu treinei pra isso, eu consegui. Se saiu, foi uma estrelinha que você colocou lá, né? Poxa, saiu o Ironman. E é muito para aquele cara que tá começando hoje. Tem gente que talvez escute nossa conversa, o cara tá no sedentarismo, o cara ali tá... Cara, muita gente. Eu fazia esses vídeos assim, de tipo, eu sou pai, então não sei o que lá, vou tentar fazer um Ironman. E a minha história é tipo, eu não fui atrás, eu sou meio turrão, eu não fui atrás de assessoria nem nada. Meu pai tinha um personal trainer que
por acaso tinha acabado de fazer um meio Iron, fez em, sei lá, 6 horas e pouco. Então não fez rápido assim, né? Ele era um cara mais pesadão, é um cara mais pesadão, é o Will, que hoje, na verdade, ele tem uma assessoria e tal, ele juntou com o Marquinhos, Marcos Fernandes, da MF, mas fui com ele e falei, cara, ó, a gente vai fazer, e aí eu ia documentando e eu falava, cara, isso aqui é pra mim, né? Pra minha filha que eu tô documentando, isso aqui é se eu morrer hoje, saberem quem eu era. E aos poucos você vai vendo, cara, você vai impactando, influenciando uma galera que muda a vida da pessoa, porque ela fala, porra, o que aquele cara tá fazendo? E eu sou meio assim, tipo, né, mais informal, tal, não sei o que, eu faço mais na brincadeira, mas eu vou e faço. O cara fala, pô, o cara faz, né? Pô, o Gildo faz, cara. Por que eu aqui tenho a saúde que eu queria ter e eu tô aqui parado? A vida tá passando e eu fico com o sonho. Não, um dia eu vou fazer uma maratona. Porra, é hoje, velho. É hoje. Então tem muito disso, cara. Eu acho que é muito importante você, né, com a sua história, cara, sempre falar. Tem gente que vai te encher o saco às vezes e falar, puta, não, mas você tá falando por quê? Você quer ganhar dinheiro em cima disso, que não sei o quê, que você quer aparecer. Cara, o teu propósito tem que ser seu e você tem que saber, e eu acho que quanto mais gente você impactar e melhorar, acho que mais isso te enche. Não, concordo completamente e o que você falou faz muito sentido. Primeiro, dinheiro não dá. Até hoje só o triatlo é um mundo assim que você vai, não, vou melhorar a bike, vou fazer isso. Então toda a grana que eu tenho vai pro esporte, né? Então não existe quem fala assim, vai ganhar dinheiro com isso. Não vai ganhar dinheiro. Não vai. No máximo perde bastante. No máximo você vai perder bastante. Mas assim, quando eu vejo o tanto de gente que já chegou pra mim, poxa, comecei na academia, comecei isso, comecei aquilo. E até às vezes o cara que não veio pra academia, mas ele foi lá e passou num concurso, que ele falou, cara, o meu desafio era esse, a minha maratona era essa. Mas é isso. Você falou, cada um tem a maratona. Cada um tem o seu desafio, a sua maratona. Mas assim, se você começar no esporte, eu falo que quem vence nas pistas, vence na vida. Porque o esporte, ele meio que controla, te dá essa mentalidade. Poxa, corri uma corrida, superei aqui. Você leva para as outras áreas da sua vida. Você leva, estudei um pouco aqui, estudar um pouco mais. Melhorar aqui. Conseguir ser efetivado. Vou para outra vaga. É muito isso. Eu gosto do ciclismo. Não vou contar essa história, mas teve um cara chamado David Brailsford, que foi o cara de performance da seleção britânica. Era a pior seleção de ciclismo da Europa que tinha. Não tinha nem patrocinador, porque os caras tinham vergonha da seleção. E o cara, em 8 anos, ele usou uma estratégia de ganhos marginais. Melhorar 1% em áreas totalmente negligenciadas. Por exemplo, poxa, a bermuda do atleta de ciclismo. Se eu colocar ela aquecida, vai melhorar o músculo? Vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar um álcool no selim da bike porque vai fazer isso. Vamos melhorar a aerodinâmica. Isso aqui é o que todo mundo faz. Mas vamos fazer o seguinte, vamos contratar um cirurgião para ensinar os atletas a lavar a mão. Porque aí eles vão adoecer menos e aí a gente vai ter uma melhora de 1%. Cacete! Vamos pintar o quarto de branco, que a gente vai ver onde tem uma sujeira e vamos fazer isso. Vamos melhorar o travesseiro. O gel de massagem, qual que é o melhor que tem? Ele melhorou tudo. Ele dividiu uma pequena porcentagem, melhorou 1%. Tudo. Uma melhora de 1% em cada... Não faça isso, moça. Câmera is too hot. E grava ela. Pode ir. Melhorando tudo. Ele dividiu tudo que se referia a andar de bike, ele dividiu em 1%. Tudo que se referia a andar de bike, ele pegou, se quiser, faz. Tudo que se referia a andar de bike, ele dividiu em pequenas etapas e melhorou em 1%. Era a pior seleção que tinha da Grã-Bretanha. Isso foi em 2003. Veio as Olimpíadas de Pequim, 2008. Isso. 60% das medalhas de ouro foram da Grã-Bretanha. E aí, Gildo, parou aí? Não, 2012. Eles bateu 9 recordes olímpicos e 6 recordes mundiais. Caraca.
Isso é um livro? De onde você... Não, é a história do David Bruford. Esse cara aí ele fala sobre... Ele foi o que animal isso. Diretor de performance da seção de ciclismo britânica. E aí ele ganhou pela primeira vez o Tour de France para a Grã-Bretanha. Mas em 2012. Aí nos 5 anos seguintes, ganhou mais 4 vezes. Então em 6 anos eles ganharam 5 vezes. Caralho. E aí ela se tornou elite no ciclismo, a Grã-Bretanha. E o que ele fez? Ele só fez uma coisa. O que se refere a andar de bike? É isso. Dividiu em pequenas partes e melhorou 1% cada coisa. O que eu estou negligenciando? Melhorou 1%. E assim na vida, cara. Quando você começa a melhorar 1% em cada coisa. Tipo, vou melhorar um pouquinho a minha alimentação hoje. Vou melhorar esse ponto, vou melhorar esse ponto, vou melhorar esse ponto. É tipo como... Eu falo assim que é como se fosse um avião, sabe? Você subiu aqui, o avião, decolou. Cara, às vezes você mudar 1%, 1 grau ali, você muda o país que você vai. Cara, se for daqui pro Nordeste, você vai parar em Fortaleza, você pousa em Recife. Cara, mas é muito isso. Não sei se você sente isso no triatlo, mas esse negócio de você persistir, mesmo quando esse 1%, né? Porque 1% é muito pouco, e às vezes você não vê isso. E você fala, foda-se, não vou fazer 1% no dia seguinte porque eu não tô vendo nada aqui. Eu sou um cara que não nada bem. E eu tenho dificuldade para nadar. E aí, esse ano, né, como todo ano, eu falo, não, eu vou melhorar, tal, não sei o quê, mas a maioria dos anos eu começo, e aí eu falo, pô, eu gosto muito mais de pedalar, muito mais de correr, e eu dou uma diminuída na natação e aumento o resto. Quase sempre é o que eu fiz. Eu nadava 1 ou 2 vezes por semana, e aí entupi o resto da semana com corrida e pedal. E aí esse ano eu peguei o Miranda, que é o cara que dá aula de natação pra gente. E, cara, eu fiz um desafio com ele. Falei, se eu sair pra baixo de 1 hora na natação, no Iron e tal, eu pago a tua inscrição pro Iron. Ele falou, não, fechado então. Só que você tem que fazer o seguinte. Você tem que vir por 8 semanas, todos os dias da semana. Todos os dias você tem que vir. Eu falei, puta, mano, foda. Tá bom, vou acreditar. Eu tô na 3ª semana agora. E lá tem várias raias, tal, não sei o que, né? Tem a raia rápida, a raia quase tão rápida coisa. Todas as raias pra mim são rápidas. Mas essa semana ele fez um treino lá que ia dar 4.000. Que foram 5 de 800. 5 pernas de 800. E normalmente eu sobro da perna do cara, da esteira do cara ali. E eu tô na 3ª semana, tô indo toda semana e isso foi ontem, ou seja, eu já tô meio cansado da semana. No segundo encaixou. E eu fui, cara, fiz pra 1,25 todos os negócios de 800. Falei, cara, esse 1% bateu hoje, véio. Porque eu penso, cara, eu não sei se é por conta desse coach, mas eu já ouvi essa frase sendo usada por algumas outras pessoas. E cara, acredito muito nisso, só que às vezes é muito difícil enxergar e você persistir, né? Então, cara, persista. Esse 1% vale e isso que você falou é muito verdade, cara. O cara que ganha nas pistas ganha na vida, porque o esporte tem várias aulas dessa. E você falou assim, pô, você tá num nível, cara, você tá com... Tem gente que muitas vezes é muito o recado pro cara que tá sedentário hoje. Na maratona, você tem 7 horas para terminar a maratona. Corri em 3 horas e 30 num pace de 5. Mas tem gente que terminou ali com 5 horas e alguma coisa. A mesma medalha que eu ganhei, o cara ganhou. Esse cara ganhou. E uma vez eu tava conversando com um rapaz que tava tentando se desafiar, ele fez uma maratona próximo das 5 horas, nessa maratona que eu corri 3 horas e 30. E o que eu achei incrível, assim, que ele pegou e falou, cara, que felicidade. Eu terminei uma maratona e eu venci todo mundo que ficou em casa. Eu falei, cara, é isso. Eu venci todo mundo. Hoje eu tô começando agora no triatlo, eu não tenho como competir com você, Vitor. Não tem, tipo, parâmetro. Eu falo assim, existem 3 modalidades. Tem a que eu sou ruim, a que eu sou muito ruim e a que eu sou pior. Mas assim, eu vou chegar lá, me falaram que eu tenho 17 horas para terminar a prova. Então eu não estou competindo para ganhar ali o pódio, vou ganhar o meu pódio. É isso. O cara às vezes não quer se inscrever na corrida porque fala, não, é porque eu corro num pace de 8, cara. Foda-se. Foda-se, começa, porque todo mundo começou, cara. Toda maratona tem o primeiro passo.
todo o desafio do esporte. E isso que você falou foi muito, muito verdade, né? Tipo, você se propôs, mas ele tem o quê? Quantas semanas são? Agora tô na terceira semana, acabando a terceira semana de 5 dias todos os dias durante a semana. São 8 semanas que eu tenho que fazer. Ele falou, se você fizer 8 semanas, eu te garanto que você entrega a prova para baixo de uma hora. E uma coisa que você está fazendo na sua vida, eu fiz na minha, eu vejo assim, se eu perguntar do Gustavo, de qualquer outra pessoa, é a questão do quê? Do desafio. O que eu percebi olhando para a minha trajetória e vendo você falando aqui? Você se desafiar frequentemente te leva a resultados positivos. O que você fez com o seu corpo? Você se propôs um desafio. Pode ser que não atinja lá, pode ser que não saiba, mas frequentemente isso vai te levar a um resultado positivo. E, cara, isso muda a vida. O que é a vida? É mais o que te dá aquele pico de alegria, né? São os resultados positivos que você tem. Você tá vivendo aquilo ali pra ter um sorriso no rosto. Eu tô imaginando ter um sorriso no rosto quando você sair da água. Eu vou nem fazer o resto da prova. Vou falar que consegui, se marca, acerta. Ou vai ficar triste, né, de pagar a inscrição pro ar. Exato, puta, agora eu tenho que pagar a inscrição do cara. Pagar uma inscrição, Só não pode tirar o braço, né? Tipo assim. Pode, né? Tipo assim, tá aqui, uma hora, tá 58. Ixi, espera aí. Aquela boiada. Eu vou fazer, vai terminar no borboleta lá. Cara, Gildo, foi um prazer gigante, cara. A gente vai dar seguimento nessa história aí do Patagon. Patagon Man, eu vou falar com o Samir, ele já participou aqui do Z2 com a gente. E ele é brasileiro, é um dos sócios lá da prova. Vou falar com ele hoje. E se você estiver animado mesmo, que eu vi que você tá, a gente bota isso aí de pé, pelo menos o plano. O plano. Beleza? Aí a gente caminha junto aí, faz os treinos juntos. A gente vai ter que treinar pelo menos 1 ou 2 vezes numa água gelada aí, pra gente não morrer lá. Você sabe que a água lá é 9 graus, né? Eu vi pelo documentário lá do rapaz graus. Que foi, eu falei, cara, que desafio, que coisa louca. Eu falei, cara, são essas coisas que... Cara, muito obrigado por compartilhar a história. Muito feliz que você veio aqui. Nem te conhecia, a gente trocou mensagem pelo Instagram. Obrigado por ser tão aberto aí com a tua história, com as dificuldades que você passou. Acho que me motiva uma galera que acompanha aqui. É um grande exemplo de vida, bicho. Eu que agradeço, Vitor, o convite. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado, igual eu falei, né? Antes até da gente completar, acreditar nisso, assim, e pela mensagem de ânimo, sabe? Eu falo que essa jornada do Ironman está sendo uma jornada de muito aprendizado. Hoje eu saio daqui com muitos aprendizados. Fico feliz. Com 2 amigos novos. 2 amigos novos e uma camiseta. Alguns gelzinhos. E o gelzinho que eu sei que vai ajudar demais no... Vai estar abastecido. Muito obrigado mesmo. Eu te encontro treinando por aí agora pela rua ou ainda tá segurando? Não, eu tô sábado na IV e agora eu tô indo na PET com a Thelma, que pegando aquela segurança da... Ó, eu sou míope, então se eu não te enxergar não é falta de educação, é que eu não enxergo ninguém. Qual que é a tua bike? É uma Cannondale branca. Que cor? Branca? Tá. Cannondale branca. Então se eu te achar ali, isso é meio milagre porque eu não enxergo nada. Fechado, cara. Muito obrigado. Obrigadão, bicho. Valeu. Valeu. Fechou.